Desta vez eu recorri a uma nutricionista para ver se podia ou não. E ela falou que sim. Comer banana com casca. Não fica tão bom quanto uma banana pura, não. Mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam. O seu desequilíbrio aqui é vergonhoso. Eu vou responder. Pergunta se eu me arrependo. Inquisidor! Tenho orgulho! Faria tudo de novo! Pega a sua língua pra falar comigo! Fala, seus mal diagramados, não tenho nenhum receio em dizer que sinto saudades de quando a política era protagonizada na direita por bandidos convictos com cabelo a caju que você só ouvia falar a cada 4 anos quando ele aparecia no seu bairro para pedir votos em troca da construção de uma quadra ou quando era pego em algum esquema de enriquecimento ilícito. E isso nem é defesa da corrupção. A corrupção é inerente à democracia burguesa, seja de forma direta ou indireta. A questão é que hoje, além de mantermos a corrupção como um dos pilares do Estado brasileiro, ainda temos que aguentar vereadores, deputados e senadores ordinários tentando lacrar a todo instante com temas completamente irrelevantes para ganhar uma renda extra nas visualizações de TikTok. Toda semana tem otário querendo aparecer. Semana passada, um Zé Ruela invadiu sala de emergência de hospital, desestabilizou a equipe e gerou a morte de um idoso que era operado. Nesta semana, outro babaca com o mesmo perfil ideológico repetiu a cena em Guarulhos e deu chilique porque a médica havia saído para comprar energético. Simultaneamente, a cidade da Grande São Paulo estava embaixo d'água e muito provavelmente ele já apoiou medidas para diminuir verbas da saúde pública que jura defender. Mas a situação piora quando esse tipo de atuação panaca chega ao executivo. Com o sucesso do prefeito sorocabano Rodrigo Manga nas redes sociais, Romeu Zema seguiu o mesmo caminho e agora, diariamente, grava uma esquete de humor fracassado que deveria rendê-lo impeachment, porque não há nada pior que gente sem graça tentando fazer piada. E claro que nenhuma semana está completa sem a extrema-direita reforçando que não há democracia no país, ao mesmo tempo em que tem total liberdade de denunciar que não há democracia no país. E nos últimos dias tivemos ainda Ottoni de Paula volta a ter opiniões críticas e lúcidas sobre os evangélicos. Cleitinho e o irmão reescrevem a história mundial e Janaína Pascoal perde a linha ao vivo ao ser questionada sobre apoio ao mito. Tudo isso e muito mais você vê agora no Piores Vídeos da Semana. Salve, salve galãs e galoas, ó, fique esperto que no final do vídeo tem uma dica pra você que quer fazer uma grana extra. Mas antes, vamos aos piores vídeos da semana. O novo presidente da Câmara, Hugo Mota, ressuscitou um tema que, se não estava morto, estava em estado de decomposição, como o sistema gastrointestinal do Jair Bolsonaro. Ele criou a esperança não só de que poderia haver anistia para os presos no 8 de janeiro, como também a diminuição do período em que o mito ficaria inelegível, levando, quem sabe, a disputar a presidência no ano que vem. Foi a deixa para que todo tipo de sandice viesse à tona e que para que sabujos se assanhassem em realizar campanha para que o ex-presidente aparecesse na urna eletrônica em 2026. Mesmo que essas urnas estejam fraudadas pelo consórcio STF, TSE, PT e Rede Globo, como eles costumam propagar por aí. Mas ninguém, nem mesmo Carla Zambelli, teve uma atuação tão ridícula em defesa dessa matéria que Bibo Nunes, o deputado federal do PL do Rio Grande do Sul, participou de uma entrevista na Rádio Gaúcha e conseguiu irritar até mesmo uma equipe de jornalistas que não é necessariamente comunista, né? Mas que foi obrigada a ter uma postura muito séria diante das asneiras defendidas pelo parlamentar. Bibo passou óleo de peroba na cara e argumentou basicamente que a lei da ficha limpa era válida quando quem estava na mira era parlamentar de esquerda. Mas agora que só bolsonarista tem rodado, tá ficando meio chato ter tanta gente de fora do jogo, não é mesmo?
Pior que, mesmo tendo sua contradição comprovada pelos repórteres a todo momento, ele não conseguiu nem disfarçar que a única ideia da sua proposta para reduzir anos de inelegibilidade tinha como alvo salvar a pele do Bolsonaro e ter um candidato competitivo contra o Lula que não fosse o Gustavo Lima, né? Eu fico impressionado em como ele conseguiu falar por 10 minutos tendo as bolas do ex-presidente dentro da boca. O caso de Bolsonaro, como foi perguntado, é justo deixar o Bolsonaro 8 anos inelegível porque ele fez um pronunciamento a respeito da eleição para embaixadores que não votam no Brasil, não tem influência alguma? É claro. Mas ele usa a TV... Cívico-militar, 8 anos inelegível? Isso é um absurdo. 8 anos é demais. A primeira coisa que eu queria só corrigir do que o senhor disse é que é uma mudança nas regras da lei da ficha limpa. Então a gente precisa deixar claro isso. A gente não pode mentir pro eleitor, né? Deputado, o senhor acabou de dizer, não tem nada a ver com a lei da ficha limpa. Tem tudo a ver com a lei da... Deputado... Não. É que eu tô na lei da inelegibilidade. As regras são da lei da ficha limpa. Sim, mas a ficha limpa, ela modificou a lei da inelegibilidade. Sim, mas... Então tudo começa em 1990. Mas ela justamente... 1990. Não, dizer que não tem nada a ver com a lei da ficha limpa, desculpa, é levar a pessoa... Na minha concepção, quando eu comecei, é pela lei da inelegibilidade. Porque a lei da ficha limpa foi uma emenda à lei da inelegibilidade. Exatamente, então, deputado. Nesta lei. Exatamente, ela é justamente... Então, é isso que eu disse. O senhor... A posição da direita sobre lei da ficha limpa tá mais ou menos assim atualmente. Antes eu era a favor da lei, mas agora que o Bolsonaro é contra, eu também sou contra e juro por Deus que não tem nada a ver com o fato disso beneficiar diretamente o meu mito. Além de Bibo Nunes, influenciadores dos patriotários deram um verdadeiro cavalo de pau em seus posicionamentos a respeito da quantidade de anos que um político deve ficar inelegível caso seja condenado pela Justiça Eleitoral. Ana Paula do vôlei, que entende tanto de política quanto de vencer as cubanas no esporte em que foi profissional, teve a pachorra de dizer que o Brasil deveria se mirar no exemplo dos Estados Unidos, país que não impediu Donald Trump de concorrer apesar da quantidade de crimes que cometeu no primeiro mandato. A mente da cidadã é tão corroída pelo viralatismo do American Dream que os Estados Unidos passam a ser exemplos mesmo quando o Brasil age de forma mais ética que eles. O próprio Jair Bolsonaro foi contra o que defendeu durante o seu governo, no qual até indicados a cargos comissionados deveriam passar pelo escrutínio da ficha limpa. Mas como agora é ele quem sofre as consequências da legislação, por que não discutir um afrouxamento nessa questão aí, tá ok? Mário Frias e Rodrigo Constantino eram bem diferentes quando os alvos desse dispositivo foram filiados do PT. Posturas que reforçam que ser de direita é algo simples. Você não precisa ter convicção de nada. Basta defender aquilo que for conveniente para o momento. E basta. Afinal, o gado não é muito chegado ao pensamento crítico e nem mesmo em checar antecedentes. Se beneficiar o Jair, tá valendo, mesmo que vá contra tudo o que eu apoiei anteriormente. Não houve golpe, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o rei tá nu, que o Brasil não é mais democracia, que não tem mais Estado de Direito, que é um Estado de exceção, que persegue pessoas. Todo mundo sabe. Mas aí, quando vem um que não poderia falar isso, porque representa ali aqueles que sabem jogar de acordo com as regras do jogo, e fala, não, gente, mas peraí, porra, também não exagera, o rei tá nu. Aí pronto, o mundo vem abaixo. Acho que isso não tem que existir como é aqui nos Estados Unidos, porque se existisse a lei da ficha limpa aqui, o presidente Donald Trump não poderia ter concorrido à presidência mais uma vez, ele não poderia ter participado das primárias republicanas. Eu concordo com o presidente Bolsonaro, acaba com essa lei da ficha limpa, acaba com essa lei da ficha limpa, acaba com essa lei da ficha limpa. A lei da ficha limpa hoje em dia serve apenas para uma coisa: para que se persiga os políticos de direita. Tadinha, que barra! Para amolecer os corações de pedra da imprensa petista e dos comunistas autoritários desse país, o mito arranjou uma suposta família de patriotário preso no 8 de janeiro, formado pela esposa e 6 crianças que estão órfãs de pai vivo. Só que o vídeo escolhido para chocar a opinião pública foi
péssimo. Nas imagens, é possível notar uma casa cuja área externa é maior que meu apartamento e conta com churrasqueira, forno a lenha, 2 bancos de praça, balanço, jardim, mesa para 12 e a molecada mandando ver os pratos do Girafa que, somados, devem ter custado uns R$300 no iFood. Ou seja, a família pode até sentir falta do patriarca, mas necessidade não tá passando de jeito nenhum. E se eu fosse solteiro, até me candidataria a ser pai desses 6 catarrentos, só para ser bancado e viver nesse casarão. Detalhe curioso é que, apesar do patriota ter sido preso em 2023, tem um bebê recém-nascido no vídeo, né? Não é insinuando nada, mas a conta nem bate. A mesma mulher foi chamada para clamar por anistia na Câmara com a mesma justificativa de que é mãe de 6 e tem sofrido com o marido preso. Vamos lá. Antes de mais nada, se o marido deixou a mulher e 6 filhos para ele defender Bolsonaro em Brasília, não é sofrimento, é livramento. E temos que lembrar que, antes do 8 de janeiro, bandido com 6 filhos que ia em cana só era bom quando estava morto, né? Então, se eles mudaram o entendimento sobre isso, eu também posso mudar o meu e aderir ao que eles pensavam antes. Meu marido, ele foi preso no dia 8 de janeiro. Ele foi condenado a 14 anos. Mas ele não cometeu nenhum crime. Não há nenhuma prova, não há DNA, não há vídeo, não há foto, não há reconhecimento de testemunha, não há armas, não há nada contra o marido. Adoro momentos históricos como esse, porque a situação gera também conflitos entre a própria direita. A parte ruim é que, eventualmente, eu preciso concordar com o Danilo Gentili, Mário Frias e até o Sérgio Moro. Acreditem, Gentili tem sido um crítico voraz dessa tentativa de vitimização que Bolsonaro faz em defesa própria e dos seus patriotários, que, curiosamente, no primeiro momento, foram chamados de petistas infiltrados quando invadiram o STF. O humorista alega que Bolsonaro foi quem incentivou esse povo a ir lá e agora finge que não tem responsabilidade alguma. Mentiu? Não, como não mentiu quando disse que o Eduardo Bolsonaro deveria dar o cu para os Estados Unidos. Já Sérgio Moro e Mário Frias arranjaram uma treta em que concordei com os dois em certas partes. Primeiro, Frias criticou a Lava Jato e o Judiciário com certa razão, no que Moro rebateu parcialmente correto no trecho em que diz que Mário Frias fazia papel de palhaço na televisão. Eu digo parcialmente porque Mário Frias viveu momentos em que nem para palhaço ele era contratado. E o ator desaplaudido triplicou classificando Moro como merdinha, cretino, covarde e lixo humano, termos empregados com uma assertividade impressionante. Mas toda essa treta foi mais inflamada porque Pedro Vaca, auditor da OEA, veio ao Brasil para analisar se somos uma tirania ou não. Apesar de ter ouvido Magno Malte falar com uns natunobiles na mente e parado para ouvir até a viúva do Clezão, Pedro Vaca jogou água no chope dos Minions e declarou que o Brasil é uma democracia sólida, ou do contrário, não teria deixado entrar aqui. E pelos relatos dos policiais que trabalhavam no 8 de janeiro, dá pra ver que não tem inocente no meio e nem velhinhas com Bíblia na mão. Era só um bando de animais golpistas mesmo, independente da idade, cor, estado ou religião. Eu achei que eu já sabia o que era o medo da morte, mas naquele dia ali eu tive a certeza que eu vou morrer agora. Foi por muito pouco. Eles subiram pelo gramado e nos cercaram, flanquearam por aqui. A Marcela decidiu sair da linha e ir lá proteger a gente. Se na esquerda ser Zé Brasilidade, Zé Livrinho é uma forma de performar virtuosismo, na direita é muito pior, porque a tendência dominante é ser o Zé Graça. Mesmo que esse comportamento muitas vezes deságua em situações deletérias, como soco na cara, assédio e até a morte de alguém, como realmente ocorreu em Minas Gerais semana passada. Para os bolsominions, não há limite para absurdos e ridículos. Como a notícia do vereador que invadiu uma unidade de saúde e gerou a morte de um idoso viralizou, já teve quem a copiasse nesta semana.
Kleber Ribeiro, que obviamente é do PL, invadiu um hospital na madrugada para acordar médicos que estavam de plantão e abrir uma farmácia popular que não estava no horário de atendimento. Ainda aproveitou para dar voz de prisão a quem ousou peitá-lo. É a síndrome do pequeno poder, virando corte para o TikTok e o Reels do Instagram. É o populismo mais rasteiro que pode existir, porque ao mesmo tempo que gera simpatia em desavisados, não tem nenhum efeito prático. O vereador poderia ter acionado os órgãos competentes para a fiscalização, mas isso, claro, não gera lacrado, não gera corte nenhum, né? Além do mais, por ser do PL, sabemos que as políticas austeras do partido partem do pressuposto que saúde é gasto desnecessário e que o orçamento para essa área tem que ser sempre reduzido. De preferência com privatização do SUS, como almejou o mito. Esses showzinhos são só a superfície da farsa atual da política nacional. Enquanto ele estava bancando o Celso Russomano do grupo de acesso, ele conseguiu ser até pior do que o Celso Russomano, é difícil, hein? A cidade de Guarulhos estava embaixo d'água como em todos os anos. E vê se Kleber se indigna com o prefeito do partido dele, ou com o Tarcísio, com o impacto do dilúvio paulista. Duvido, dó. O que estava dormindo já foi acordado para atender vocês, tá bom? Tá bom? O médico que estava dormindo já foi acordado, certo? Vocês são... Ó, vamos lá. A gente tem 2 pessoas aqui, certo? Nas outras unidades que eu fui, eu peguei isso também. Pior que a eleição de uma figura nefasta como essa que acabamos de ver é o estrago que ela pode ocasionar posteriormente. Porque se um sujeito do tipo é bem sucedido na política, invariavelmente ele vai ajudar a eleger meia dúzia de amigos ou parentes na eleição seguinte. E às vezes a gente nem fica sabendo. Eu mesmo estava desinformado a respeito do senador Cleitinho ter ajudado a eleger o irmão Eduardo como deputado estadual e o irmão Gleidson como prefeito de Divinópolis. Nessa família, eles parecem se espalhar como gremlins, como minions, porque além de pensarem igualzinho, todos têm a mesma cara e o olhar vazio de uma linhagem familiar de analfabetos funcionais que só venceram a barriga d'água no primeiro mandato do Lula. Cleitinho apresentou seu irmão Eduardinho para o mundo da pior forma possível, propondo que essa dupla, com a leitura sofrível que soa aos ouvidos como se o Chico Bento tivesse os vícios de linguagem do Cebolinha, revisem o conteúdo do material didático distribuído em escolas militares de Minas Gerais. De acordo com os dois, a Europa e o Museu do Holocausto estão errados sobre o nazismo ser um regime de direita. E os dois é que vão ensinar a esses ignorantes que Hitler e seus seguidores, na verdade, são esquerdistas. Muito embora, ironicamente, todo neonazista seja fã do Jair. Eles também são contrários à forma como a ditadura é retratada nas apostilas e negam a história mais recente, criticando que Bolsonaro seja visto de forma negativa no trato dado à pandemia. A autoestima de certos homens deveria ser estudada e encapsulada pela indústria farmacêutica para curar qualquer pessoa que já tenha sofrido a síndrome de impostor. Poucas pessoas que tiveram nas trincheiras pelo Bolsonaro têm a hombridade de tentar limpar a biografia ainda em vida. Janaína Pascoal definitivamente não é uma delas. Artífice do impeachment e do golpe na Dilma, que rendeu apenas 40 mil para as contas da advogada, ela continua a não reconhecer a cagada que cometeu ao abrir a caixa de Pandora da extrema-direita com esse ato. Muito pelo contrário, emocionadíssima em ser considerada uma das figuras chaves pela ascensão do neofascismo no Brasil, ela perdeu completamente as estribeiras numa entrevista quando foi questionada se não podia repensar seu papel nessa aventura que só gerou atrasos ao país. Numa performance de expressões faciais típicas de um personagem possuído de filme de terror, ela surtou com o questionamento, mas que fique claro, está longe de ser louca. Deixem os loucos de fora dessa. Isso é apenas a natureza maléfica desse ser subterrâneo se manifestando. Por outro lado, devo admitir que o Tony de Paula tem se posicionado de forma exemplar em relação aos evangélicos que trocaram Jesus por Jair
Trump e Elon Musk desvirtuaram o evangelho e hoje integram uma seita político-religiosa difusa e radical. Tanto que ele alertou que o anticristo, de acordo com a própria Bíblia, não virá do progressismo. Os detalhes no livro sagrado insinuam que ele virá do conservadorismo, da própria direita, porque será uma figura tão convincente que vai enganar até Israel. Não sou eu quem diz, é um pastor evangélico, e cá entre nós, a Janaína não tem uma esquinha até mais perfeita que a do mito para ser esse anticristo? Você se arrepende de, com a sua iniciativa do impeachment, ter ajudado a deflagrar esse período recente da história do Brasil, que o presidente da República, seus generais e seus ministros passaram 4 anos tentando um golpe de Estado contra as instituições democráticas do país? Você se arrepende? Essa é a minha segunda pergunta. Sua abordagem foi vergonhosa. O seu desequilíbrio aqui é vergonhoso. Eu vou responder. Pergunta se eu me arrependo. Inquisidor, tem orgulho? Faria tudo de novo. Dobra sua língua para falar comigo! Dobra! Que é isso? A senhora está mostrando aí a tese de Oliveira Viana, que a direita brasileira... O que é isso? Sempre autoritária. Vergonha! O senhor me respeite! Deputada, eu gostaria de... Professora de Direito Constitucional, o que é isso? Eu queria pedir a palavra aqui para dizer que a gente respeita a senhora imensamente. Eu dialogo com um homem que trata uma mulher como um inquisidor. Olha, deputado, eu queria dizer que o Maurício Randes, ele é uma das pessoas mais gentis aqui na participação do Mike News. Não foi comigo. Estou terminando. Dizer que só a direita compactua com ditadura. Agora, a esquerda é, por princípio, autoritária. Não existe regime real esquerdista que não seja totalitarista. O anticristo, de acordo com a Bíblia, ele não será alguém vindo do progressismo. Não, esquece. O anticristo, de acordo com os detalhes que a Bíblia dá do anticristo, ele virá do conservadorismo. Ele possivelmente virá da própria direita. Por quê? Porque a Bíblia diz que ele vai ser uma figura tão convincente que, se possível for, ele vai enganar até os salvos, até os escolhidos. Ora, a Bíblia diz que ele vai enganar Israel. Portanto, o anticristo é alguém pró-família, pró-Israel, ele é alguém pró-valores, ele é alguém que defende os nossos princípios, e lá na frente, diz a Bíblia, que ele vai se revelar como anticristo. Minas Gerais, de um jeitinho bem urmideira, come quieto e passivo-agressivo, tem nos presenteado com os políticos extremamente irritantes, não é mesmo, só? Além do Nicolas e do supracitado Cleitinho, o governador do estado também é representativo dessa era que a política mineira infelizmente vive. Eleito e reeleito com uma agenda de austeridade liberal do Partido Nojo, que na prática se resumia a aumentar o próprio salário em 300% e ampliar a dívida de Minas, Zema não demorou muito para seguir o mesmo caminho de todo político desse espectro, que é virar paspalho lacrador. Influenciado pelo bom desempenho digital do prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, que tem virado o novo mito do interior paulista com suas mitadas diárias no Insta, Zema tenta copiá-lo, mas com resultado sofrível por um motivo básico. Ainda que cringe, calvo e irritante, Manga tem um certo carisma, enquanto Zema empolga tanto quanto uma música da Ana Castela. Nesta semana, foram 2 os vídeos do governador nesses moldes. Primeiro ensinando como secar e reutilizar borra de café. Já na época do mito, quando o leite era R$8 o litro, ele não ensinou como ordenhar uma piroca e tomar leitinho quente direto da fonte. E falando em questões fálicas, ele também apareceu nos últimos dias comendo uma banana com casca, cujo objetivo só pode ser virar meme humilhante de cunho sexual, né? O ministro Renan Filho dos Transportes aqui do governo Lula nem era o alvo da tentativa de piada. Até porque é impossível qualquer pessoa presenciar um vídeo assim e não ter vontade de tirar esse topete de Muppet do Zema na base do voleio, não é mesmo? Mundo tá careca de saber que o preço dos alimentos está lá em cima e que é difícil você ficar optando por outra coisa quando tudo tá muito caro. Mas eu tô fazendo aqui uma experiência na minha casa. Peguei o pó de café
que eu já havia utilizado na cafeteira e estou deixando ele secar aqui no sol. Pelo que eu já tomei conhecimento, diz que fica uma porcaria, mas vamos testar. Parece que aqui no Brasil nós estamos acostumados a repetir os mesmos erros já cometidos no passado, na expectativa de que o resultado seja diferente. Vou tentar de novo. Vamos ver o resultado, depois eu te falo. Ruim, fraco e amargo. Esse é o resultado do teste que eu fiz aqui com o pó de café, que eu deixei 2 dias no sol secando, para não ter dúvidas. Tá aqui a cor, dá para ver a diferença. E se a cor é diferente, o sabor é muito mais. Não recomendo ninguém perder tempo tentando fazer essa experiência. E infelizmente, o que nós estamos vendo aqui no Brasil é isso. Tentar aquilo que já foi provado só dá errado. Torrar dinheiro público só provoca inflação. Só não sabe quem fica trancado num gabinete isolado do mundo real. Por isso que aqui em Minas nós temos responsabilidade. Todo ano, gastando menos do que arrecadamos. Para mim é muito estranho depois de fazer um acordo de uma dívida de 191 bilhões de reais, em que o Estado de Minas Gerais tinha dificuldade até de pagar a taxa de juros. A gente faz um acordo em que o Minas Gerais deixa de pagar o juro, e nós, no acordo, colocamos que 60% do que Minas não pagar deverá ser investido na educação, saneamento básico, habitação, para que esse dinheiro possa causar benefício direto ao povo de Minas Gerais. E quando eu fico sabendo que o governador de Minas Gerais tem feito críticas, o que eu acho é que o governador deveria apenas respeitar, que nós fizemos uma coisa que eles não conseguiram fazer. É importante respeitar. Desta vez eu recorri a uma nutricionista para ver se podia ou não, e ela falou que sim. Comer banana com casca. Não fica tão bom quanto uma banana pura não, mas dá para encarar nesses tempos em que os preços dispararam. As redes sociais estão cada vez mais teletubbies. Olha, nem tem conteúdo, nem tem entrega, e só se aproveita de qualquer fato que ocorre para tentar pegar carona. Agora essas, de comer banana com casca, para tratar de inflação, politizando o teu café da manhã, tá muito falso. Eu adorei a sua cara engolindo banana com casca, meu irmão. Você devia aproveitar para mostrar o que você está fazendo no governo. Qual é a grande obra rodoviária, aeroportuária? Como é que você está estimulando a mineração? Como é que você está garantindo o crescimento para o agronegócio do teu estado? O que é que você vai fazer com as barreiras que o Trump impôs ao aço? E Minas é um dos maiores produtores do Brasil. E você estava lá, com aquele bonezinho vermelho. Make America Great Again. Agora, Instagram Teletubby só serve, meu irmão, para dissimular, para enganar as pessoas e para esconder o governo fraco que você vem fazendo. Fala, Matias! Você também tá gravando uns vídeos de TikTok aí? Sim, tanto prefeito tosco por aí gravando conteúdo. Quem sabe um gatino inteligente não o viraliza. Você tá inspirado no prefeito de Sorocaba, E quem? Luizão Dona Trump? Sim, são meus ídolos ao reverso. São seus ídolos agora? Pô, Matias, mas de zoeira, né? Ah, você fica zoando eles. Muito bem, Matias. Faça o seu serviço que a gente também ganha com isso, tá bom? Com certeza, mas não está esquecendo de nada? Chegou a hora de ajudar o pessoal a ganhar uma renda extra. E aí, galã e galô, você quer ter uma renda extra todo mês? É claro, né? Calma, eu não vou te chamar pra jogar no jogo de tigrinho ou apostar em alguma bet, porque aí a renda extra vai ser do dono dessas empresas, né? O que eu tô trazendo aqui é uma forma de você levantar um troco por mês, usando o celular e a internet. Eu sei que isso você tem. Não, também você não vai ficar milionário, mas vai poder tirar seus 200, 500, 800 reais por mês investindo muito menos. Não é esquema de pirâmide, nem pegadinha. Pode apostar. Parceiros nossos como o Clayson, Desmascarando e o Thiago Santinelli já ajudaram muita gente a ganhar o troco. E para você entrar nessa, basta entrar no nosso link que está na descrição e no primeiro comentário e bater um papo comigo mesmo no WhatsApp sobre essas novas formas de ganhar dinheiro no mundo atual com as plataformas já existentes na internet. Não vai panguar, hein? As ofertas são por tempo limitado. Bora, bora, bora! Se você chegou até aqui e gosta do nosso trabalho, você pode nos apoiar aqui, tem o Seja Membro, tem o Apoia-se, tem o nosso Pix, nossa conta corrente. 2025 vai ser duro, 2026 vai ser muito pior e a gente precisa de vocês. Nos siga também nas outras redes sociais, Instagram e TikTok. Esses são os melhorzinhos, tá? E se você é um desses que ainda acredita na política mineira, eu só tenho uma coisa pra te dizer. Não passarão.